Hai, minasan, konnichiwa, o genki deshou ka? Tô brincando, vou falar em português mesmo. Então, em 2020, eu escrevi um ensaio sobre a imigração japonesa no Brasil. Aí, 5 anos depois, estava lá assistindo a um anime que se passa no contexto da guerra russo-japonesa, e aí eu lembrei desse ensaio. Aliás, o anime em questão se chama Golden Kamuy, e eu recomendo, viu? É bem divertido. É para maior de 18, por causa da violência, mas na verdade nem é tão violento assim. Mas a história é bem boa e tem umas cenas bastante engraçadas. E é legal que se passa nesse contexto mesmo da guerra russo-japonesa lá em Hokkaido, né? Então fica a recomendação aí do Golden Kamuy. E aí o título desse meu ensaio é Do Sol Nascente aos Tristes Trópicos, a imigração japonesa no Brasil. Por que esse título? Bom, do Sol Nascente porque, acho que muitos já sabem, o Japão é a terra do Sol Nascente, né? E, enfim, fica no Extremo Oriente, aí tem o lance lá, né, do Sol nascer ao leste e se pôr ao oeste. O próprio nome Japão tem no kanji, né, os kanjis, né, que compõem o Japão, né, que é Nihon, são os kanjis de dia ou sol e de livro ou origem, né? Então seria a origem do sol, né? Como se fosse algo assim. Então, por isso, né? Do sol nascente. E por que aos tristes trópicos? Aí eu me inspirei num livro famoso do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, e aí eu peço perdão pela minha pronúncia do francês, que é um livro no qual o autor documenta, né, alguns trabalhos antropológicos e cujo foco é no Brasil. Então, por isso a explicação desse título aí. Então vamos lá. O primeiro navio com imigrantes japoneses que chegou no Brasil foi em 1908. Chegou lá no Porto de Santos e o nome dele é até conhecido por bastante gente, que é Kasatomaru. E esse navio era russo e foi cedido ao Japão depois da Guerra Russo-Japonesa. E aí vieram quase 200 famílias, quase 800 pessoas no total, com aquela esperança, né, de ganhar dinheiro, de, enfim, tentar construir uma vida boa que eles não tinham lá no Japão. Mas aí fica a pergunta, né, por que tanta gente quis sair do Japão nessa época e vir para o Brasil, né, logo o Brasil, que ainda estava ali se industrializando, estava começando a crescer, né? Porque veja, 1908 é o comecinho ali do século XX, né? E logo ali no final do século anterior, né, do século XIX, tinha acontecido a abolição da escravidão em 1888, e aí no ano seguinte, 1889, teve o golpe da República. Então, o Brasil estava também numa fase de mudança, certo? Só que ainda assim, o tanto de família, né, que saiu do Japão e tipo, você naquela época, de navio, enfrentar o oceano pra ir do outro lado do mundo, passar meses no navio pra ir pro Brasil. Então, o que será que estava acontecendo no Japão? Naquele contexto ali no final do 18, quer dizer, desculpa, no final do 19, começo do 20. Então, no século 19, o Japão tinha bastante gente, mas era um país muito fechado. Era um modelo que se assemelhava ao que a gente no Ocidente chamou de feudalismo, mas lá no Japão era o shogunato. Então era um poder descentralizado. Os shoguns, que eram vários, eles detinham o poder em suas respectivas regiões, e o imperador não tinha tanto poder assim. E aí, além disso, o Japão era, além de ser muito fechado, ou melhor, por ser muito fechado para influências externas e para a economia, porque ele era autossuficiente ali, ele acabou sendo atrasado, né? Ele estava atrasado do ponto de vista econômico em relação aos outros países, né? Os países do Ocidente, que já tinha, tipo, os países do Ocidente já tinham passado por uma revolução industrial ali no século XVIII, que continuou, né, no século XIX também. Então a indústria, o capitalismo, a modernização, tudo isso tinha acontecido e ainda estava acontecendo no Ocidente, mas o Japão, tipo assim, do ponto de vista econômico, era como se ele tivesse parado no tempo. Mas aí, na segunda metade do século XIX, aconteceu uma
como se fosse uma guerra civil, que ficou conhecida como Restauração Meiji. E aí quem é fã de história, né, de história do Japão, história geral, ou mesmo de animes ou mangás, deve ter ouvido falar disso já, porque isso é muito retratado, né, porque foi justamente o que marcou ali a queda do shogunato e, portanto, a queda dos samurais. Então, um anime bem famoso que retrata isso é o Samurai X, né, o Rurouni Kenshin. E, enfim, na década de 90 ali, ele era bem famoso, bem legal. E ele mostra justamente esse conflito, né? E na verdade o pós-conflito, porque aí tinham os samurais do lado dos shoguns contra os samurais do lado do imperador. Então havia essa tentativa de centralizar o poder nas mãos do imperador contra os shoguns. E aí o imperador teve apoio de forças externas e apoio inclusive bélico. E a ideia era justamente modernizar o país, abrir o Japão e modernizar o país. E aí o imperador consegue vencer, né? Até porque assim, o pessoal do shogunato estava lutando ali com cavalo, arco e flecha, katana, né? Coisas de samurai. E enquanto o lado do imperador, que também tinha samurais, mas eles tinham mais armas, né? Eles tinham acesso a armas ocidentais mais potentes, metralhador, etc. E aí houve um extermínio dos samurais nesse contexto. E aí tem um filme também que retrata isso, que é o Último Samurai, com o Tom Cruise, que é um bom filme. E ele mostra essa transição, inclusive tem uma grande batalha retratada lá, que mostra como os samurais foram massacrados e exterminados ali, lutando contra as armas ocidentais, né? E o imperador. E aí, a partir disso, o Japão se tornou o que a gente chama de Estado-nação. E aí a mudança foi muito brusca, né? Então, essa modernização repentina trouxe mudanças repentinas na economia e acabou causando desemprego e, enfim, outras disrupções sociais. E aí, nesse período, começaram a surgir no Japão ofertas de imigração para os japoneses. E aí, um dos destinos era o Brasil. Inclusive, se você acessar o meu texto, meu ensaio, né, tem uns cartazes ali da época mostrando, fazendo propaganda para os japoneses escolherem o Brasil. E aí, como eu disse antes, o Brasil tinha acabado de passar pelo fim da escravatura e faltava mão de obra no Brasil. E a gente tem que lembrar também que, eu já disse, né, o Brasil não era industrializado, mas ele só viria a ser industrializado lá na década de 30 com Getúlio Vargas. Então aí juntou, né, o desejo de contratar no Brasil com o desejo de ser contratado lá no Japão, né? Então aí foi fechado um acordo entre o Brasil e o Japão, e aí, beleza, resolveram mandar um navio cheio de japoneses pro Brasil, querendo trabalhar. Aí assim, obviamente teve muito problema, né? Porque, claro, tem toda a questão da diversidade cultural, biológica, linguística, certo? Então, assim, a diferença entre os idiomas, entre os hábitos alimentares, o modo de vida, o clima também completamente diferente. Foi um enorme choque para os japoneses e também para os brasileiros que estavam ali lidando, né, conhecendo os japoneses. E assim, o fenótipo do japonês é bem diferente do que o brasileiro conhecia, né? O brasileiro conhecia basicamente o branco europeu, o negro africano e o indígena brasileiro, certo? Então, houve racismo, né? Houve discriminação contra os japoneses por ter essa diferença física que era bem explícita, né? Além do mais, naquela época estava muito em voga o tal do darwinismo social. Então era comum a ideia de que existiam raças superiores, raças inferiores, e os japoneses não eram considerados uma raça superior, né? Eles eram considerados uma raça inferior. Inclusive, muitos políticos na época propunham ideias de branqueamento, então eles eram contra
a vinda de japoneses para não estragar o branqueamento do Brasil. Eles queriam só imigrantes brancos europeus. Então, assim, não foi fácil para os japoneses que vieram. A ideia de, vou trabalhar, vai ser de boa, vou enriquecer rápido, e aí vou voltar para o Japão com dinheiro, não foi isso que aconteceu. Bom, mas mesmo a vida não sendo fácil no Brasil para os japoneses, o trabalho sendo bem degradante, a imigração foi se intensificando, né? Então, até a década de 30, assim, muitos japoneses continuaram vindo para o Brasil. Aí, para trabalhar em cafezal ou outros tipos de cultivos também, a maioria veio para São Paulo. E, tipo assim, rapidamente o Brasil se tornou o país que mais abrigava japoneses fora do Japão. Inclusive até hoje, né? O Brasil tem mais ou menos uns 2 milhões de japoneses e descendentes. E, tipo, tem mais japonês aqui. Já ouvi dizer que tem mais japonês em São Paulo, por exemplo, do que na maioria das cidades do próprio Japão. E tem um ponto interessante dessa história, que foi o período da Segunda Guerra. Porque, como a gente sabe, na Segunda Guerra, ali na década de 40, o Japão ficou do lado do eixo, né? Então era, de um lado, a Alemanha nazista, Itália fascista, e o Japão contra o Ocidente, o resto do Ocidente, né? Contra as democracias ocidentais, e a Rússia, né? No caso, a União Soviética. E isso afetou bastante os imigrantes do eixo no Brasil. Ou seja, afetou bastante os japoneses. E tem uma coisa que pouca gente sabe, é que teve campo de concentração no Brasil nessa época. Claro que eu não estou falando que foram campos de concentração do estilo nazista, né? Como eles fizeram ali com os judeus na Alemanha e na Polônia, nas regiões ali conquistadas pela Alemanha nazista. Mas aqui teve sim campos de concentração, justamente para concentrar, né? Para concentrar os imigrantes oriundos desses países, né? Então ficavam ali nos campos de concentrações os italianos, os alemães e os japoneses. E aí houve uma certa, não vou dizer perseguição, mas houve uma grande restrição dos direitos das pessoas desses países. Se você for ver o meu ensaio, tem uma foto lá de um cartaz, né, falando que era proibido falar alemão, italiano e japonês em certos lugares ou no meio da rua. Havia leis também ou regras proibindo, por exemplo, a aglomeração de pessoas dessas etnias ou desses países. E aí um problema é que esse tipo de repressão contra os japoneses era pior. Porque, enfim, isso eu li num trabalho acadêmico, mas o argumento da autora era que, pelo fato de os japoneses terem um fenótipo bem diferente, ficava mais fácil, assim, né, de cometer a repressão. Tipo, ficava mais fácil de identificar e também esse componente racial sempre esteve presente. A própria imprensa nas línguas desses países foram proibidas também. Por exemplo, jornais italianos, jornais japoneses foram proibidos no Brasil também. Enfim, o Brasil vivia então um período bem conturbado, né? O Getúlio Vargas na época também estava naquela coisa de tipo, flertando ali, né, com o nazifascismo e tal, mas acabou ficando do lado das democracias. Enfim, o Japão perde a guerra, o eixo perde a guerra, o Japão perde a guerra. Como a gente sabe, teve o bombardeio, né, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e o Japão perde, o imperador Hirohito se rende, e o Japão então se rende oficialmente e declara que perdeu a guerra, né? Aliás, um parênteses, uma curiosidade aqui, o navio Kasatomaru, que foi o primeiro navio, né, que trouxe imigrantes japoneses para o Brasil, ele foi usado na guerra e foi bombardeado por aviões soviéticos e afundou no Mar de Bering. Isso em 1945, já no finalzinho da guerra. E aí, dessa rendição do imperador, nasce um fenômeno interessante e bastante peculiar aqui no Brasil, que foi o grupo Shindo Renmei. Porque para o japonês naquela época era impossível o Japão perder a guerra, porque eles acreditavam que o imperador ele era uma espécie de descendente dos deuses.
E os religiosos japoneses acreditavam firmemente nisso, né? Isso, assim, uma coisa que deriva do shintoísmo e tal. Então, para eles era impossível o Japão perder. Então, os brasileiros, os japoneses que estavam no Brasil, quando ouviram que o Japão tinha perdido a guerra, o imperador tinha se rendido, eles não acreditaram. Falaram, não, tá mentindo, mentira. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles assim, o grupo Shindorenei, né? Eles começaram a matar os japoneses que acreditavam na derrota do Japão. Então, nessa época, teve uma espécie de... Não vou chamar de guerra civil, né? Mas houve esse conflito dentro do Brasil entre os japoneses, que simplesmente não aceitavam a derrota do Japão e matavam a galera. E essa história é contada num livro do Fernando Moraes, chamado Corações Sujos, e mais recentemente foi feito um filme. E tem o trailer desse filme também no meu ensaio, né, do Medium, caso você tenha interesse em assistir. É bem interessante essa história. E o nome Corações Sujos é porque o pessoal desse grupo Shindorenei acreditava que quem tinha aceitado, né, o japonês que tinha aceitado a derrota do Japão, tinha o coração sujo. E aí por isso merecia a morte. Enfim, aí tudo isso, né, tipo, a questão racial, a questão do Japão ter ficado do lado errado na guerra e também depois as coisas do grupo Shindorenei fortaleceram esse sentimento anti-Japão no Brasil. Mas aí teve um acordo, né, um tratado de paz ali na década de 1950 e, enfim, o Brasil e o Japão fizeram as pazes, mas aí a imigração japonesa para o Brasil meio que assim cessou completamente. Mas enfim, décadas se passaram e hoje em dia os japoneses estão bem integrados à cultura brasileira, né? Então lá em São Paulo, por exemplo, tem o bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, né, digamos assim, de São Paulo. Inclusive o metrô, que antes se chamava só Liberdade, hoje se chama Japão Liberdade. E aí as ruas são temáticas, né? Tem aqueles postes, né, luminárias, como se fosse no Japão. Tem, enfim, tem atrações, né? Tem muitas referências à cultura tradicional japonesa, mas à cultura popular moderna também, como por exemplo coisas de animes, né? E tem muitos restaurantes, culinária, tem uma feirinha, enfim, tem bastante coisa ali que dá para aproveitar e dá para conhecer mais. Inclusive tem um museu histórico da imigração japonesa lá, que foi inaugurado em 1978, e tem bastante coisa ali, é bem legal, vale a pena conhecer. E depois disso, houve também um fenômeno curioso que foi a inversão do fluxo migratório. Porque ali na década de 80, o Japão flexibilizou as leis de imigração e começou a receber muito imigrante. E muitos desses imigrantes eram brasileiros, ou nipo-brasileiros, né? Descendentes de japoneses que eram brasileiros e foram para o Japão trabalhar. Então, esses são os decasegues, né? Eles ficaram conhecidos como decasegues. E eles vão para o Japão fazer principalmente trabalho temporário, em fábrica, não sei o que, para juntar um dinheiro e ou mandar para a família no Brasil ou depois para voltar no Brasil com bastante dinheiro. E aí também existem relatos de que não é tão fácil para o brasileiro que faz isso, porque o trabalho é bem árduo. Claro que não se compara com o trabalho da época da escravidão e do logo pós-escravidão, né, obviamente. Mas falam que o trabalho é bem puxado, tem poucas horas de descanso, porque você ganha por hora, né, e aí você pode trabalhar o máximo de horas que você quiser. Enfim, não sei exatamente as regras, mas o pessoal vai lá para realmente trabalhar que nem louco, juntar grana e aí depois sair. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a história da imigração japonesa no Brasil. Eu recomendo que vocês leiam o meu ensaio, que aí tem alguns detalhezinhos, tem imagens, fotos, tem as referências bibliográficas que eu usei para escrever o artigo e agora para falar para vocês no podcast. E agradeço terem ouvido até aqui. Arigatou gozaimasu. Sayonara.